Oi, alunos do cálculo vetorial. Nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês os principais conceitos e as técnicas de resolução de integrais duplas, que é o que nós estamos estudando nesse início do curso. Vou discutir as integrais sobre domínios retangulares, genéricos e vou terminar falando um pouco sobre as integrais duplas com coordenadas polares e deixar um exercício desafio para vocês. Bom, vamos lá. As integrais duplas, elas tratam de problemas sobre funções de duas variáveis, do tipo z igual a f de xy. No primeiro momento, nós vamos definir essa função num domínio retangular, num R, que é definido como o produto cartesiano do intervalo AB pelo intervalo CD, ou, de maneira análoga, o conjunto dos pontos xy do plano, onde o x está no intervalo AB, está entre A e B, e o y está no intervalo CD, entre C e D. O domínio é retangular, graficamente a gente pode perceber isso, o domínio é a base, e a função de duas variáveis consiste numa superfície tridimensional. Como nós estamos restringindo o domínio, a superfície está restrita a esse pedaço, assim como está mostrado aqui nesse gráfico. O volume do sólido, que está localizado entre esse domínio R e a função, ele é definido pela integral dupla da função f de x sobre o domínio R. dA representa aí um elemento infinitesimal de área na hora da definição da integral. Então, a integral dupla está associada a um volume de um sólido. Nesse caso, o sólido tem uma base retangular e o topo dele é descrito pela superfície ou pela superfície, pela função f de xy. O mais importante é a gente saber calcular ou ter as técnicas para poder calcular esse volume. Para isso, a gente precisa falar de integral parcial em relação a x e em relação a y. O processo de integrar parcialmente consiste em considerar uma das funções constantes e integrar em relação à outra. Então, por exemplo, quando a integral é em relação a x, eu considero o y constante e eu uso as técnicas de integral em relação à variável x. Então, por exemplo, se eu integrar a função de duas variáveis, x² mais y² em relação a x, dx, eu tenho x³ sobre 3 mais y² mais x. Isso por quê? Porque se a gente observar, y é constante, então na primeira parte dessa soma, na primeira parcela, eu aplico a regra da potência, x³ sobre 3, e na segunda parcela, em relação a x, isso é uma constante, eu aplico a regra da constante para integrar. Constante sai da integral e aí multiplico pela variável que é x. Como é uma integral indefinida, tem mais c. O mesmo acontece em relação a y. Similarmente, claro, eu considero nesse caso x a constante e vou integrar a função em relação a y. Então, nesse caso, eu aplico as regras de integral de uma variável, considerando que apenas y é variável. Então, por exemplo, a integral de x² mais y² em relação a y, dy, resulta em x² mais y³ sobre 3. Por quê? A primeira parcela, que é o x², a integral do x² em relação a y é a integral de uma constante. Então, a constante se mantém, ela sai da integral e a integral do 1 é o y. Já a segunda parcela, integral em y, eu aplico a regra da potência. Então, integral de y² é y² é y³ sobre 3. A constante aparece mais c porque a integral é indefinida. Bom, quando a gente quer calcular uma integral dupla, na realidade a gente usa uma técnica chamada integral iterada. Então, repetindo aqui, supondo que a minha função de duas variáveis está definida no domínio R, a integral iterada é a integral dupla sobre os intervalos de integração. Então, a integral de A até B, de C até D, da função f de x, dy dx. Ou, de uma maneira mais específica, é como se houvesse um parênteses
separando as duas integrais. As integrais estão intercaladas. Então, nessa primeira visão, a gente não percebe bem essa intercalação, ou num primeiro momento a gente não percebe bem, mas existe uma intercalação de funções. O limite de integração CD está associado ao dy, e o limite de integração AB está associado ao dx. É como se houvesse esse parênteses. Às vezes há, às vezes ele aparece, mas na maioria das vezes não. Para simplificar a notação, as integrais duplas aparecem numa sequência. Na verdade, essa sequência é uma intercalação. A gente chama, nesse caso, a integral de C até D em relação a y, dy, de integral interna, e a integral de A até B, dx, de integral externa. Como a gente sabe que resolve parênteses primeiro na matemática, o que a gente faz aqui é resolver primeiro a integral interna e depois a integral externa integra o resultado da integral interna. Existe uma propriedade aí que permite comutar de uma maneira adequada essas integrais, chamado teorema de Fubini. Tá? Deixo aqui para vocês verificarem, a gente comentou isso em aula, mas aí a gente vai discutir um pouco mais para frente. Um exemplo de uma integral iterada. Integral de 0 a 3, da integral de 1 a 2 de x² y dy dx. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar que eu tenho uma integral interna, e a integral interna, nesse caso, é em y. Então, eu vou resolver a integral interna primeiro, e depois eu resolvo a externa. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Percebam que a integral externa se mantém, de 0 a 3 dx, só copiei, e eu estou resolvendo a parte de dentro, que é uma integral parcial em relação a y. Então, o x² é uma constante. x² é constante, sai dessa integral interna, e eu integro o y em relação a y, que vai dar y² sobre 2. Nesse caso, a integral é definida, de 1 a 2, então eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. O y eu vou trocar por 2, e depois por 1, eu integrei em y, é a variável quem eu vou substituir. Prosseguindo, mantenho ainda a notação da integral externa e vou resolver a integral interna. Então, o que eu falei, teorema fundamental do cálculo. Troco o y por 2, que menos, troco o y por 1, e aí eu resolvo a integral interna. Finalmente, a gente, juntando os termos semelhantes aqui, tá? Eu tenho 3 meios de x², agora caí na integral externa. Percebam que a integral externa é uma integral de uma variável só. Então, eu vou integrar. 3 meios é a constante, sai fora da integral. x² sobre 3. Já fiz os cancelamentos na hora de integrar. x² sobre 3, já cancelei com o 3. E aí, os limites de integração para a integral definida. Teorema fundamental do cálculo. O resultado é 27 sobre 2. Esse é o resultado da integral dupla ou da integral iterada, usando aí as regras de Nesse outro exemplo, eu tenho que calcular a integral dupla da função que está apresentada aqui sobre o domínio retangular. Nesse caso, a integral iterada ainda não está apresentada, ela não está montada. Então, a primeira tarefa é transformar essa integral dupla numa integral iterada para eu poder resolver. Para isso, eu vou ter que incluir os limites de integração. Nesse primeiro momento, eu escolhi integral de 0 a 2 como a integral externa. 0 a 2 é x e por isso dx aparece aqui no final. E a integral interna de 1 a 2, que é em y, o y está entre 1 e 2, então o dy aparece aqui na integral interna. Então, lembrar que a integral interna, no meu caso, é em y e a externa em x. Para resolver, mantenho a notação da integral externa e vou começar resolvendo a integral interna. Lembrando que a integral é em y, então a integral de x é como se fosse a integral de uma constante, vai dar, a constante sai da integral e vai ficar xy. Menos a integral de 3y² em relação a y, regra da integral em relação a y, o 3 sai da integral, y² sobre 3, já fiz o cancelamento e aqui tenho o resultado. Como é uma integral definida, eu vou substituir, vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, eu vou substituir y por 2 e depois por 1 e subtrair. Então, mantendo ainda o símbolo da integral externa, eu substituí, juntei os termos semelhantes e aí eu cheguei em x menos 7.
Nesse caso, a integral em x, integral, né, de uma variável só, integral do x² sobre 2, integral da constante 7x. Aí eu, né, aplico os limites de integração, teorema fundamental do cálculo, e o meu resultado é menos 2. De modo totalmente equivalente, as integrais poderiam comutar, como eu falei anteriormente, o teorema de Fubini. E o que é isso? Eu posso comutar a ordem, transformar a integral externa para y e a integral interna para x. Mas percebam que tudo tem que continuar adequado. Então, eu começo com a integral de 1 a 2. 1 a 2, olha lá no meu domínio, 1 a 2 é o y. Então, o dy aparece por último, porque ele é o externo por último. Depois, a integral de 0 a 2, o x está entre 0 e 2. E aí, ele é a integral interna em x. Então, o dx aparece aqui, né, junto com a integral interna. Nesse caso, a técnica de resolução continua sendo integral iterada, começando pelas integrais internas, em relação a x. Mantenho a notação da integral externa, só copio, e vou integrar x menos 3y² agora em relação a x. Em relação a x, a integral da primeira parcela da x² sobre 2, e a integral de 3y² em relação a x é a integral da constante. 3y² é a constante, mantém lá, e multiplico pelo x, tá? Troquei a ordem aqui, mas não tem problema. Agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo nessa diferença, e aí eu vou trocar o x por 2, porque a integral era em x, e depois por 0 e subtrair. Nesse caso, juntando os termos semelhantes, eu vou chegar em 2 menos y² como resultado da integral interna. Aí eu aplico, né, a integral externa, uma integral em y, agora de uma variável só, a integral externa de 2 em relação a y, 2y, e 6y², a integral é 6y³ sobre 3. Já fiz as simplificações. Agora eu termino aplicando o teorema fundamental do cálculo, substituindo y por 2 e depois por 1 e efetuando a subtração. E não por acaso o resultado dá o mesmo do anterior, porque quando eu comuto corretamente, os resultados, né, coincidem. Claro, existem algumas condições sobre a função, continuidade e etc. Mas, de um modo geral, a gente, né, pode, nesse primeiro tipo de problema, fazer essa comutação. Bom, nesse outro exemplo, eu tenho que calcular também a integral dupla, e nesse caso, a diferença do exemplo anterior é que o domínio foi dado através do produto cartesiano de intervalos, tá? Não há problema nenhum, é totalmente equivalente. Esse domínio R, 1, 2 é o intervalo de x e 0π é o intervalo de y na sequência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar a integral iterada. Até então, né, temos o teorema de Fubini, podemos escolher a ordem para, né, montar a integral iterada. O problema, né, e aqui vai acontecer isto, dependendo de como eu, né, monto a integral iterada, eu posso conseguir resolver o problema ou eu não consigo resolver, né, eu não posso resolver esse problema por causa da ordem das integrais iteradas. Bom, no primeiro momento eu vou propor usar, né, a seguinte sequência de integrais iteradas, de 0 a π, que é em y, né, o intervalo em y, como integral externa. E a integral interna de 1 a 2, 1 a 2 é x, então o dx aparece internamente. E aí eu tenho, né, as integrais iteradas. Bom, para começar a resolver, da mesma técnica, eu começo resolvendo pela integral interna. A integral interna, olhando detalhadamente, inclui uma função composta, seno de xy. Então, essa integral vai ter que ser feita com a estratégia de integral de função composta, que é a regra da substituição. Então, vamos, né, parar nesse momento e aplicar a regra da substituição para calcular a integral da função y seno de xy em relação a x. Estou calculando a integral indefinida e depois eu volto para o problema com a integral definida. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma substituição de quem? Do xy. Então, eu vou chamar de o xy, calculo a derivada em x
tomar esse cuidado, dx, né, porque a minha integral é em x, a minha integral, nesse caso, a parcial, é em x, então eu vou calcular du dx, derivada dessa função em relação a x, dá a constante, que é y, e eu faço a substituição, du vai dar y dx. Voltando aqui para o problema da integral, eu faço as substituições adequadas. Então, o seno de xy vai virar seno de u, e esse y com esse dx viraram, né, foram substituídos pelo du. Também poderia pensar que o y passou dividindo, e aí na hora de substituir ele faz o cancelamento. Enfim, substituí o problema e eu cheguei nessa integral. A integral de seno de u em relação a u é menos o cosseno de u. Claro que tem mais uma constante, mas eu não estou colocando aqui porque eu vou voltar depois para o problema original. Então, primeiro, voltando para a variável original, o u era o xy, então a integral de y seno de xy dx é menos o cosseno de xy. Com isso, né, eu tenho a seguinte, né, integral, o resultado da minha integral interna. Menos cosseno de xy, agora sim, como ela era uma integral definida, o x vai variar de 1 até 2, teorema fundamental do cálculo. Prosseguindo, eu tenho a integral, então, de 0 a π, de menos o cosseno de 2y, mais o cosseno de 1y, em relação a y agora. Então, agora, a minha integral não é uma integral de duas variáveis, né? Não é mais uma integral parcial, uma integral de, né, uma variável só sobre uma variável só, mas mesmo assim eu ainda continuo tendo um problema de integral na primeira parte, né, na primeira parcela dessa função. E aqui, novamente, eu vou ter que usar uma regra da substituição. Então, eu paro um pouco esse problema e vou resolver a integral de menos o cosseno de 2y para poder continuar resolvendo o meu problema. Menos cosseno de 2y, substituição. O u é o 2y. Perceba que agora eu estou resolvendo em y. Então, eu faço du dy. Eu errei aqui, tá? Aqui está dy. Não vou corrigir nesse momento, mas aqui era dy. Eu copiei errado, tá? dy aqui, por favor. Nesse caso, então, du dy, aqui é dy, o resultado, derivado em relação a y, vai dar 2, o que significa que dy é igual a du sobre 2. Então, voltando, né, para a minha integral, menos cosseno de u, o dy, não é x aqui, ele é du sobre 2. Integrando essa função em relação a u, o 2 que está no denominador, na verdade, ele é meio, o menos do cosseno está aqui na frente, e eu integro a função cosseno, vai dar seno de u. Então, a integral do cosseno de u, seno de u, o 2 do denominador é o meio, que está aqui, e o menos está aqui na frente. Então, voltando para o problema, a integral de menos cosseno de 2y dy é igual a menos meio seno de 2y, tá? Erro aqui. Volto para o meu problema original, e aí sim, agora eu vou calcular, né, a integral. Então, a integral desse termo em relação a y é menos meio seno de 2y. A integral de cosseno de y pode ser direto, seno de y. Integral definida, o y vai de 0 a π, e, portanto, se eu fizer a substituição, vai dar tudo zero, e o resultado dessa integral é zero. Importante ressaltar que, como a gente falou no começo, a integral dupla está associada a volume. Quando dá zero, é porque, muito provavelmente, esse sólido tem um pedaço acima do eixo x, né, acima do plano xy, e um pedaço abaixo do plano xy. Então, aí os sinais se cancelam. Claro que se o problema fosse de volume, eu teria que fazer uma análise para corrigir os sinais na hora de integrar. Como é só uma integral dupla, o resultado zero não tem problema. Importante ressaltar, se eu faço, né, se eu comuto essas integrais, praticamente eu não consigo resolver.
tá? Então, se eu for tentar resolver em y primeiro, isso aqui tem substituição, mas também vai ter que ser integral por partes. Então, vai ficar um problema bem mais difícil, né, de resolver, porque eu vou ter aí produto, então tem integração por partes e tem substituição. Às vezes eu nem conseguiria resolver, tá? Nesse caso aí, precisaria tentar, né, para checar se eu consigo chegar no resultado. Mas o que é importante? Né? Essa integral, ela realmente fica bem mais difícil de resolver. Um último exemplo nesse contexto de domínios retangulares, um problema um pouco mais real, onde eu tenho que determinar o volume de um sólido, e ele fala que o sólido está limitado, né, no caso aí superiormente por um paraboloide elíptico. Não importa muito qual é a curva, importa que isso é uma superfície tridimensional, é uma função. Quando ele descreve esse z na fórmula do paraboloide elíptico, é porque ele está dando o valor, né, ou está dando a fórmula da função de duas variáveis, o f de x, y. Depois ele descreve, né, de alguma maneira, o domínio em que se encontra esse paraboloide. Quando ele fala os planos x igual a 2 e y igual a 2 e os planos coordenados, significa que o x, né, começa em 0 e vai até 2 e o y também. Então, em outras palavras, primeiro, a função, né, que define o topo, né, do sólido, a função é z igual a 16 menos x quadrado menos 2y quadrado, enquanto que o domínio, né, de integração é 0 a 2 em x e em y. Aí eu monto a integral iterada e consigo resolver esse problema. Nesse caso, como os limites de integração, né, ou os limites no domínio são iguais, se eu fizer dx, dy, dy, dx, não vai importar muito, tá? Bom, fazendo a integral, então começando pela integral interna, integral de 16x em relação a x, desculpa, de 16 em relação a x, 16x, integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3, e a integral de 2y quadrado em relação a x, 2y quadrado é constante, integral da constante vai dar 2y quadrado vezes x. Limites de integração, x2 e depois x0 subtrai, e aí eu obtenho a função 88 terços menos 4y quadrado. Agora eu resolvo a integral externa em y e obtenho 88 terços y menos 4y ao cubo sobre 3, limites de integração, e o resultado é 48. Claro que a estratégia de resolução, de substituição é particular de cada um, tá? Eu coloquei aqui do modo mais condensado possível para eu poder, né, fazer a demonstração de tudo. Bom, em linhas gerais, esse é o que a gente viu aqui, é a base para integrais duplas. O que vai variar a partir de então é o tipo de domínio para que as figuras ou os sólidos fiquem mais interessantes de integrar. Estudamos agora as integrais com regiões genéricas. Elas já não são tão genéricas assim, né? Quando a gente fala numa região genérica, eu continuo tendo uma função f de x e y, que é uma superfície tridimensional, só que o domínio agora deixa de ser um retângulo. Deixar de ser um retângulo, ele não pode, né, num primeiro momento, ser qualquer figura. A gente tem alguns, né, limites matemáticos, algumas, né, condições para poder fazer essa conta usando integral iterada. Então, nós temos basicamente dois tipos de limite, de domínio, limitantes para o domínio, que são os domínios do tipo 1, onde o x continua sendo, né, definido num intervalo numérico, mas o y passa a ser definido entre duas funções. Aqui no gráfico, nesses gráficos aqui, eu tenho 3 exemplos de domínio do tipo 1. Percebam que nessas regiões, que são o domínio, ou são a base do sólido que eu vou estudar, o x, né, realmente ele tá definido num intervalo fixo, ó, A, B. Quem varia, ou quem é curvo, na realidade, onde tem curva, é, né, em relação ao y. Então, olha lá, o y é quem varia, o x é sempre uma constante, assim. Nesse caso, a integral dupla, né, se torna a integral iterada,
com os limites de integração AB, numéricos, e G1, G2, que são as funções que definem a limitação do y, né, o domínio do y, interna. Então, percebam, dy, dx, porque o y varia entre funções, ele tem que ser o interno, e o x varia entre números, ele tem que ser o externo. Isso tem que ser assim, senão eu não consigo resolver a equação e chegar num valor numérico, especialmente para o problema de volume. Então, lembrando que numa situação em que o domínio é genérico, o numérico, né, o domínio definido no intervalo numérico, a variável que é definida numericamente nesse domínio, ela corresponde à integral externa. Um outro tipo de domínio, nós não tratamos aqui, né, vamos deixar isso para uma próxima vez, mas nesse caso é o contrário. Os y's são definidos por números, ou seja, no gráfico são retas, e onde tem curva é no x. Nesse caso, a integral dupla se transforma numa integral iterada, a integral externa numérica em y e a integral interna, que é entre funções, em x. Bom, um primeiro exemplo, eu tenho que calcular a integral dupla da função xy no domínio D, que está representado na figura. Mesmo que não seja fornecido esse domínio D, a gente consegue perceber que em x eu tenho definições de retas, em y também, mas não são retas paralelas, são retas que têm fórmulas, especialmente aqui, que é 1 menos y. Então, eu posso definir esse domínio, o x está variando entre 0 e 1, percebam, o x está entre 0 e 1, e o y está entre a função 1 menos x e a função 1. Essa setinha que está dentro aqui do desenho do domínio indica o crescimento, mas a gente tem que lembrar que o y cresce, né, para cima, é a definição do crescimento do eixo y. Então, por isso, a definição do domínio, o menor e o maior. Então, o y começa em 1 menos x e termina em 1, que são as duas funções que descrevem essa região. Depois que eu tenho o domínio, a situação, né, algebricamente é mais complicada, claro, mas em termos de integral dupla e integral iterada, é a mesma situação do domínio retangular. Lembrando que a integral numérica x de 0 a 1 é a externa, dx está aqui, e a integral interna de 1 menos x até 1 é a integral interna em y, dy. Da mesma maneira, resolvo a integral interna em relação a y. Então, vamos lá, integral de xy em relação a y, x é constante, sai para fora da integral de y em relação a y quadrado sobre 2. Como é uma integral definida, faço os limites de integração. E aí eu tenho que tomar cuidado. Substituo y por 1, ok? E depois substituo y por 1 menos x. E aí, álgebra é fundamental para eu poder resolver esse problema. Então, vamos lá. Eu fiquei com... Quando eu troquei o y por 1, ficou 1 sobre 2 vezes x, x sobre 2. Quando eu troquei o y por 1 menos x, eu coloquei o parênteses e eu tenho que me lembrar que isto aqui é um trinômio quadrado perfeito e a resolução disso exige 1 menos x vezes 1 menos x. Tá? Em sala eu fiz um lembrete para vocês, mas é muito importante lembrar que eu não posso elevar tudo ao quadrado. Aqui tem uma complicação algébrica. Na dúvida, lembre-se, elevado ao quadrado é a base vezes a base. Então, eu faço 1 menos x vezes 1 menos x. Qual vai dar o resultado? Aqui eu já simplifiquei tudo, porque em sala nós fizemos, né, resolvemos esse problema. Mas eu tenho que resolver a potência, resolver a multiplicação, e eu teria esse resultado final já simplificado. Perguntas que surgem, dúvidas que surgem. Quando eu subtraio potências, só se forem com termo semelhante e similar, tá? Então, x² menos x ao cubo sobre 3. Aqui já houve uma simplificação dos termos que apareciam, tá bom? Então, isso eu discuti com detalhes em sala de aula. Qualquer dúvida aí, depois a gente volta a comentar. Integro em x, e aí o meu resultado numérico
é o 5 sobre o 24, como nós chegamos com esse resultado em sala de aula. Okay? Uma outra integral dupla, também interessante de ser resolvida. Agora, nesse caso, a região do domínio ela está limitada entre duas curvas. A curva 2x² e a curva 1 mais x². São duas parábolas. Esse é o domínio, né, do meu sólido que eu vou estudar. Esse é o domínio da região da função. Integral dupla, preciso definir o domínio, né, para eu montar a integral iterada. Então, é o domínio do tipo 1, o x está entre menos 1 e 1, e as curvas aparecem em relação, né, aparecem em y. Sempre de baixo para cima, né, crescimento. Então, o y varia da função de baixo, que é 2x², até a função 1 mais x². Depois disso, fica, né, mais simples montar a integral iterada. Então, a integral dupla vai virar a integral iterada de menos 1 a 1, integral interna de 2x² até 1 mais x², da função x mais 2y, dy dx. Por quê? A integral, né, interna tem que ser a integral em y, que é onde está variando aí entre funções, e a integral externa em x, que é integral numérica. Aí, né, o próximo passo é calcular a integral interna em relação a y, vai dar xy mais y², já simplificando, e substituo os limites de integração. E aí vem o problema que precisa de álgebra. Eu substituo, né, primeiro o y por 1 mais x² e depois por 2x². A ordem que eu monto aqui, tá, pode ser uma ordem diferente do que, né, muitos de vocês estão acostumados a fazer. Eu trabalho com a função toda. Eu primeiro substituo 1 mais x² no y e depois eu subtraio tudo que vem depois, substituindo 2x². Tá? Tem gente que faz passo a passo, não tem problema nenhum, né? Também aí, desde que preste atenção nos sinais, tá tudo ok, tá? Porque o teorema fundamental do cálculo tem um menos aí, e aí eu tenho que saber distribuir adequadamente. O que ficou de complicado aqui? No primeiro, né, na primeira parcela tem uma distributiva, aqui é o quadrado, então é a mesma regra que eu já tinha citado, eu tenho que multiplicar 1 mais x² por 1 mais x². Aqui, né, digamos aí, uma multiplicação simples, e aqui é quadrado do quadrado. Não esquecer que elevar ao quadrado é multiplicar por ele mesmo, então esse 2x², o 2 também está elevado ao quadrado. Já, né, efetuando as operações e simplificando, eu vou chegar nesse polinômio. Aí é uma função de uma variável só, polinomial, a integral é mais simples, substituo os limites de integração e o resultado é 32 sobre 15, como eu fiz em aula com vocês, certo? Essa daí é a integral dupla sobre regiões genéricas. O problema aí mais complicado em geral é enxergar essa, né, região aí do domínio. Se essa região do domínio já estiver pronta, aí é só montar e o problema é mais algébrico, né, e aí a atenção nos sinais, ok? Gostaria de discutir agora com vocês as integrais duplas quando os domínios são do tipo circular. A estratégia anterior ela não vai funcionar para eu calcular as integrais e nesse caso a gente precisa usar a técnica, né, das integrais em coordenadas polares. A gente não tratou isso em sala de aula, mas fica aqui um desafio para vocês, né, tentarem entender, tentarem resolver um problema e na próxima aula eu discuto mais detalhadamente com vocês e tiro as dúvidas. A gente está numa situação em que eu tenho que calcular uma integral dupla e o domínio D é do tipo circular. Estou dando dois exemplos aqui do que seja um domínio circular. Então, no primeiro caso, observamos aqui, a gente tem uma circunferência, né, o domínio é a região interna a essa circunferência, e quem fez geometria analítica sabe que essa região, né, que descreve a circunferência, o contorno, ela é definida pela equação x² mais y² igual a 1. O igual a 1 indica, na realidade, o raio ao quadrado, e essa circunferência é centrada em 0. Então, essa é uma circunferência de raio 1. Já nesse segundo exemplo, nessa segunda região, o que nós temos? Uma região que está entre duas circunferências. A primeira circunferência é a circunferência de raio 1
E a circunferência maior é uma circunferência de raio 2, tá? Lembrando que x² mais y² descreve uma circunferência de raio 2. Na realidade, essa região, né, não está entre as duas circunferências, mas está, né, na metade delas. A dificuldade aqui ocorre porque não dá para eu, né, descrever, como eu vou descrever isso em termos de uma única função. Eu teria que dividir a região em duas, né, regiões, porque eu tenho tanto o x² quanto o y². Então, eu não consigo fazer a separação. A estratégia, nesse caso, é pensar nessa região como um domínio retangular. Deixa eu mostrar para vocês como é esse domínio nesse primeiro caso. Nesse primeiro caso, o domínio, ao invés de eu descrever a região em x e y, x varia de tanto a tanto e y, idem, eu vou descrever essa região em função da variação do raio e do ângulo que forma a circunferência ou a região circular. Percebam que essa região A, o raio varia de 0 até 1, porque eu estou, né, na região interna à circunferência. Enquanto que o ângulo vai variar de 0 a 2π. Por quê? Porque eu estou considerando a circunferência toda. A circunferência toda eu tenho que rodar 360 graus. 360 graus em radianos, que é o que a gente usa no cálculo, é 2π. Vamos olhar aqui a segunda região. A região está entre duas circunferências. Então, é externa a circunferência de raio 1 e interna a circunferência de raio 2. O que eu posso dizer, então? Que o raio varia entre 1 e 2. Raio 1 até 2. Enquanto que o ângulo que define essa região circular vai de 0 a π, meia circunferência, 180 graus, ou π radianos, que é o equivalente a 180 graus em radianos. Então, a região agora, e portanto, né, vocês já estão imaginando a minha integral, não será mais feita em x e em y, mas em r e θ, que são, respectivamente, o raio e o ângulo que descrevem a minha região circular. Além disso, a gente vai precisar de duas relações importantes. Essas relações são relativamente conhecidas de vocês por causa especialmente de mecânica, de física ou de geometria analítica. E aí estou destacando três aqui. A primeira relação trigonométrica é que o raio ao quadrado é igual a x² mais y². Na verdade, essa primeira relação aqui, ela está associada, né, à definição aí da circunferência centrada na origem. A outra relação é a projeção, né, o raio é como se fosse, né, a projeção no eixo x é o r cosseno θ, e o raio, né, projetado no eixo y é o r seno θ. Então, são relações em triângulo retângulo muito comum, né, muito comuns em problemas de mecânica. A gente, né, precisa fazer essa projeção e aqui a gente vai ter que usar porque nós vamos ter que transformar o problema de integral em x e em y numa integral entre r e θ. Então, essa mudança de variável é feita transformando a integral dupla sobre um domínio circular numa integral iterada sobre as variáveis r e θ. Aqui nesse caso, a integral externa em θ, limites de integração, variação do ângulo de alfa beta, e a integral interna em r, limites de integração, variação do r no domínio de a até b. Também na função eu substituo, né, eu faço a mudança de variável do x para o r cosseno θ, e na função eu troco o y por r seno θ, que são, né, as respectivas projeções. O único detalhe importante aqui que tem que ser reforçado é que essa função aparece multiplicada por um r. Na realidade, na prática, a gente multiplica a função pelo r, mas o r vem da mudança de variável do dA, que é o elemento de área, para o elemento circular, né, de área, que na realidade vai ser um setor, como a gente pode ver aqui na figura. Então, não é mais um elemento retangular, mas um elemento, né, que corresponde a um setor, e aí eu tenho a área do setor circular, que é o r dθ dr ou o r dr dθ. Sendo assim, então, a gente pode, né, caracterizar que o domínio agora sobre as variáveis r e θ
está definido como R entre A e B, o θ entre alfa e beta, considerando nesse caso que o A é positivo e que a variação do ângulo está entre 0 e 2π. O x e o y, como eu já ressaltei, são transformados, né, são transformados em coordenadas polares e, portanto, o R fica a projeção, o x fica a projeção do R no eixo, então o x é o R cosseno θ, o y a projeção no eixo R seno θ, e o dA, como eu já falei, é o R dr dθ, por ser a unidade de área de um setor circular. Vamos então ver a integral dupla em coordenadas polares num exemplo. Nesse caso, eu tenho que calcular a integral dupla da função 3x mais y sobre o domínio que é definido pelos círculos x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Como o domínio é circular, a gente usa, né, coordenadas polares para facilitar essa integral. Reescrevendo então o domínio em coordenadas polares, eu tenho que lembrar que x² mais y² igual a r², é o que descreve, né, uma circunferência, a equação de uma circunferência, e portanto, o meu domínio escrito sobre as variáveis r e θ vai ser caracterizado por r variando de 1 a 2, que são as variações dos raios da circunferência interna, raio 1, circunferência externa e raio 2, e o ângulo que está variando entre 0 e π, meia circunferência, o ângulo está variando entre 0 e π radianos ou entre 0 e 180 graus. A integral dupla, né, ela é reescrita então em coordenadas polares. Os limites de integração de 0 a π e de 1 a 2, estou considerando a integral externa sobre a variável θ, sobre o ângulo, e a integral interna sobre o raio. Nesse caso, a função também tem que ser reescrita. Percebam que o 3x em coordenadas polares é o 3r cosseno θ, o x é transformado em r cosseno θ, o y mais y, r seno θ, transformação, e o dA, r dr dθ. A ordem dr dθ foi escolhida por causa aí da escolha dos limites de integração para ficar uma integral iterada coerente. Integral externa de 0 a π dθ, externo, integral de 1 a 2 do dr integral interna, em R. Lembrando, né, especialmente aí, que antes de começar a integral, eu vou fazer a multiplicação do R pela função. Então, na realidade, a minha função é 3r² cosseno θ mais r² seno θ, que eu vou integrar inicialmente a integral interna em R. E aí eu vou obter o seguinte resultado. Integral do 3r² cosseno θ em R é 3r ao cubo sobre 3, fazendo a simplificação, vezes o cosseno θ, que nesse caso era uma constante, mais a integral do r², tá, multiplicado seno θ em relação a r, é r ao cubo sobre 3, o seno θ é uma constante que se mantém quando eu integro em relação a r. Integral definida, teorema fundamental, o r varia de 1 a 2, substituindo coerentemente os r's, a minha integral externa, então, a integral da integral interna vai ficar integral de 0 a π de 7 cosseno θ mais 7/3 seno θ. Eu fiz a substituição do R, né, coerentemente aí. E claro, né, juntando aí os termos semelhantes. Enfim, agora eu vou fazer uma integral em θ. A integral em θ de 0 a π vai ficar integral de 7 cosseno θ, 7 seno θ, integral de 7/3 seno θ, 7/3 sai da integral do seno θ menos o cosseno θ. E aí eu vou fazer, né, os limites de integração, aplicando o teorema fundamental do cálculo. E eu vou obter o resultado de 14/3. Não se esquecer que no momento de jogar na calculadora, a calculadora deve estar em rad, porque a medida do ângulo é em radianos. E aí eu chego no resultado final. Percebam que essa mudança de variável é uma regra, então a estratégia é sempre
Na função, eu troco o x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Os limites de integração dependem do domínio. E eu não posso esquecer que o dA ele é transformado em r vezes dr dθ ou dθ dr, conforme for a escolha da integral iterada. Vale ressaltar também que essa integral dupla poderia ter sido feita pelo Wolfram Alpha. Não comentei isso em sala, mas fica a dica aqui. Quando eu quero calcular uma integral dupla, e isso vale para qualquer situação, eu coloco, né, os comandos aí no Wolfram Alpha, integrate, e aí eu descrevo a função 3. Percebam que eu já coloquei o r quadrado para não esquecer aqui, ó, tá? O vezes r cosseno θ mais r quadrado seno θ dr dθ, vírgula, e aí eu vou dar os limites de integração. O r vai de 1 até é o 2r2, vírgula, e aqui como eu não usei o θ, né, não tinha esse símbolo aqui, eu usei o t. O t varia de 0 até π. Nesse caso, né, depois de um enter no Wolfram Alpha, a gente tem então o resultado da integral para vocês poderem conferir. Lembrando que o site do Wolfram Alpha, wolframalpha.com, www.wolframalpha.com, a gente consegue calcular integral simples e integral dupla também. E aqui vai um exercício desafio para vocês. O exercício consiste em determinar o volume do sólido, que está representado ali ao lado, e ele é limitado pelo plano z igual a 0, ou seja, ele está acima, né, do plano xy, e pelo paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Lembrando que, né, essa equação do paraboloide, na verdade, é a função que a gente vai usar, o z é o f do xy. O volume do sólido, então, ele pode ser calculado por uma integral dupla, né, a primeira dica que eu dou para vocês. A integral dupla da função, a função f de xy é o z, e o domínio de integração, né, vai ter que ser, como é um domínio circular, vai ter que ser escrito em termos de coordenadas polares. Então, lembrando aí as mudanças de variável que são feitas, x deve ser escrito como r cosseno θ na função z, eu vou trocar o y por r cosseno θ, r seno θ na função z, e vou trocar o dA da integração por r dr dθ. Mais ainda, o domínio, como é um domínio circular, é uma circunferência de raio 1, né? Eu quero um círculo de raio 1, o r está entre 0 e 1, e o θ está entre 0 e 2π, que representa aí essa região circular. Então, né, o importante é transformar essa integral dupla numa integral iterada, muito parecida com o que a gente fez anteriormente, só que nesse caso, prestem atenção que ao substituir o x por r cosseno θ na integral, vai aparecer r quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos, né, nesse caso, r quadrado seno ao quadrado de θ. Para poder facilitar e conseguir resolver essa integral, é útil, né, será muito útil usar uma identidade trigonométrica que diz que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é igual a 1. Então, a dica que eu dou aqui, né, na hora que vocês reescreverem, né, a função em coordenadas polares, vai aparecer um r quadrado cosseno ao quadrado, um r quadrado seno ao quadrado. Coloquem o r quadrado em evidência e aí vai sobrar exatamente essa soma que está aqui, que eu posso trocar por 1. No momento que eu troco essa soma por 1, né, a minha integral vai ficar bastante fácil de ser realizada, tá bom? Esse é um desafio, né, e aí eu pedi para vocês entregarem até a próxima aula, que vai ser no dia 26/3. Pode fazer em dupla. E ela está valendo aí meio ponto na média final AP1. Então, sobe até meio ponto nessa média final. Lembrando, né, que como eu não vou estar disponível o tempo todo para tirar dúvida de vocês, podem mandar algumas dúvidas por e-mail, mas, né, não se preocupem que no início da próxima aula eu vou tirar dúvida e, se for necessário, vocês entregam o exercício depois, tá? Mas é muito importante, né, vocês vão entregar no dia 26 e eu vou tirar dúvida no dia 26, se for necessário. Bom, deixei aí material no portal, você tem os exercícios,
vídeos, né, para estudar. E aí, né, qualquer dúvida aí é só me mandar um e-mail. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.